Bom, eu nasci há quase 65 anos, né, em uma comunidade bem pequena chamada Rio Branco, que é no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de São Sebastião do Caí, quer dizer, no interior do interior, né? Eu sou a sétima de 10 irmãos, né, 5 homens e 5 mulheres. E ali eu vivi até os 18, quando fiz a faculdade, fiz o vestibular e fui para Porto Alegre, né? E fiz magistério no 2º grau, dei aula um semestre. Aí não senti que não era assim, né, o que eu queria fazer. E eu já gostava de escrever, de ler, e sempre fui assim, estimulada pelos professores, né, de português, de história, em fazer jornalismo. E daí foi o que eu fiz. E para me formar, porque eu não tinha dinheiro, eu vendia moto numa revenda da Gaúcha Cross, ganhava até mais do que depois, né, formada. E aí, na faculdade, eu conheci o Sérgio. Aí ele conseguiu um emprego primeiro, né, do que nós, assim, ele já trabalhava e tal. Daí a gente foi para intermédio, que eu acho que todo mundo passou pela intermédio, né, do Aires Ceruti. Aí a gente ficou lá um tempo, quando a gente leu no jornal que a RBS estava abrindo um jornal aqui em Florianópolis e todo mundo queria vir, e aí a gente veio, né? E ficamos aqui até 88, daí fomos para Natal, e de Natal a gente voltou para Santa Catarina para morar em Jaraguá do Sul. Mas assim, foi a época mais marcante, né, da minha vida profissional, foi o período aqui de Florianópolis, porque era tudo novo, né? A cidade nova, maravilhosa, linda, praia, e o jornal informatizado. Foi a primeira experiência como repórter lá em Porto Alegre, na Intermédio eu diagramava, né? E assim fazia guias e tal sobre turismo. Mas aqui em Florianópolis foi muito delicioso em todos os aspectos, assim, porque era só alegria, a gente amava o que fazia e podia pedir para trabalhar das 10 da manhã, às 10 da noite, a gente trabalhava feliz, nem precisava receber salário, se não quisesse pagar, a gente, sabe, vivia quase que de vento, assim, né, de tão bom que era. Aí aqui a gente teve o nosso primeiro filho, o João. E aí a gente foi para Natal. Quando fomos para Natal, ele tinha 7 meses e o Sérgio, ele é potiguar, ele quis voltar para a terra onde ele nasceu, né? Aí ele foi um verão, pegou férias, arrumou emprego lá para ele e para mim, sem ninguém me conhecer por lá, né? Voltou, a gente pediu demissão do diário e fomos para Natal. Ficamos lá até 89, daí quando voltamos eu já voltei grávida de novo, né, do 2º filho, e fomos para Jaraguá do Sul, que lá o mercado de trabalho sempre foi bom, né, e não tinha, na época quando a gente chegou lá, não tinha jornalista formado, né, nas sucursais. O Sérgio foi trabalhar na Notícia e no Correio do Povo. E eu fiquei 1 ano sem trabalho porque tinha um bebê para cuidar e outro de 2 anos e meio, né? Aí o meu primeiro emprego em Jaraguá foi na assessoria de imprensa da prefeitura, que eu trabalhei lá por 2 vezes. Primeira como ACT, depois eu fiz concurso, passei. Mas eu queria assim a rua, gostava de trabalhar como repórter, sempre gostei. Aí a Notícia ampliou a sucursal lá em Jaraguá e me convidaram e eu larguei a estabilidade e tudo e passei a trabalhar na Notícia. Aí fiquei um tempo, aí me demitiram. E aí eu fui para o Correio do Povo, que é o jornal mais antigo de Santa Catarina, né? Fiquei lá até 2005. Aí nessas alturas o Sérgio já tinha montado a Informa Editora, né? Aí eu saí e tinha bastante trabalho, foi quando a gente começou a atuar no jornalismo sindical, e lá tem muito sindicato, uma cidade que, né, só tem muito trabalhador, muita indústria. E aí eu passei a trabalhar com ele na Informa, e onde a gente está até hoje. Eu estou desde 2005, mas o Sérgio já estava sozinho, acho que há uns 5 anos, acho mais ou menos desde 2000.
Olha, assim, de autor, de escritor do jornalismo, na verdade, eu gostava mesmo, era das tragédias gregas e né, tive bons professores. Eu estudei na Unicinos, né? Era uma universidade assim muito boa, de muita fama, apesar de ser caríssima e tal. Mas eu acho que foi um bom curso, a gente tinha bastante liberdade. O que eu gostei na faculdade assim, é que eu não me sentia segregada nem discriminada, mesmo que tivesse gente de poder aquisitivo muito maior que o meu. Ali parecia assim que todo mundo era igual. E tudo que eu falava, tudo que eu escrevia, as intervenções que eu fiz, sempre foram bem aceitas, sabe? Então eu me sentia super bem, assim, adorava ir e tal. E mesmo com o sacrifício de trabalhar, eu estudava de manhã e trabalhava da 1 às 10, então era... Né, e fazia plantão final de semana. Então, nossa, se fosse para fazer isso hoje, eu não teria assim tanta... E nem me cansava, né? Era tão normal fazer tudo isso. E assim, ó, mudar de cidade, às vezes tem gente que pensa assim, ai não, né, tá chegando, não pode ser repórter porque não conhece. Quanto menos a gente conhece, mais a gente passa a conhecer. Porque é um olhar novo, né? E a novidade que a gente vê, tudo a gente gosta, tudo a gente quer ir, quer descobrir, quer fazer, né? Assim, eu me sinto mais estimulada quando eu chegava num lugar que eu não conhecia nada nem ninguém. Eu preferia para trabalhar, né? Porque aí eu apresentava coisas que as pessoas até então não tinham observado. Era variedades, amei também, nossa, né? Nossa, maravilha, não tinha nenhuma desgraça, não tinha tragédia, não tinha política, não tinha polícia, né? Só artista, gente boa, e era tudo muito maravilhoso, assim, né? Conheci minhas amigas que eu fiz na época, as amizades que eu fiz na época, eu mantenho até hoje, né? Então foi uma experiência bem diferente, né? Assim, de socializar, a gente morava em uma meia dúzia de pessoas juntas, assim. Morávamos, eu era a única menina, né, do apartamento, e mesmo assim, nossa, né, a gente era como se fôssemos irmãos, não, assim, quando um viajava, a gente levava na rodoviária, quando a pessoa voltava, a gente ia buscar com cartaz de boas-vindas, era assim, maravilhoso tudo, e foi um período divino para nós, assim, né? Que eu acho que foi para mim, era todos os dias, um dia de bom humor, um ajudava o outro, se não tinha roupa a gente emprestava, ninguém cobrava nada, se cotizava para pagar aluguel, se um ficava desempregado, sabe? Foi bom para mim, assim. E era toda essa turma que trabalhava junto no Sim, todos. Era o Zine, o Schuster, o Bressan, o Silvio Bressan, eu, o Sérgio, o Paulo Bordim e a Dione Soares, depois a Dione. A Dione foi a última a chegar e depois tudo desmanchou. Daí a gente foi para Natal e cada um foi para um lado, né? Ai, sim, eu entrevistei a Eli Heil, ela tinha o Mundo Ovo, né? E ela me fez um dia correr em volta do ovo, assim, eu corri toda faceira, fiquei feliz. Depois de uns anos eu vim a Florianópolis e casualmente a gente passou na hora que as máquinas estavam destruindo tudo aquilo ali, foi bem triste. Jornal pequeno a gente faz de tudo e o dia inteiro, né? Na assessoria de imprensa da prefeitura também fiz algumas coisas interessantes, assim, porque lá eles... tem um sistema de creches muito bom, então eu estava sempre fazendo matéria, assim, banais, mas importantes, interessantes, né? E como repórter do Correio do Povo, eu acho que a matéria assim, que eu lembro até hoje foi de crianças trocadas na maternidade em Massaranduba, né? E as próprias mães que descobriram, moravam perto. Um absurdo, porque uma era filha de uma pessoa negra com uma branca e a outra criança era totalmente branquinha. E nasceram só as duas naquela noite. E ainda assim, pensa, né? Então foi bem trágico para as famílias, né? Para as mães.
a decisão delas de o que fazer, né? Porque ninguém queria se afastar de nenhuma. Elas foram morar uma do lado da outra, assim, né? Foi no início, assim, foi muito positivo para mim, porque numa redação a gente fica muito naquelas pautas oficiais e tal, e eu nunca tinha vivenciado a vida do trabalhador como ela é, as doenças do trabalho, os horários, o sacrifício e as habilidades que as pessoas têm que desenvolver para trabalhar numa fábrica, que não é assim um emprego de pessoa de baixa intelectualidade, pode ser até de baixa nível de ensino, pessoa que não estudou, mas a capacidade cognitiva do operário ela é bem avançada, são pessoas inteligentes que resolvem problemas práticos assim com muita habilidade, né, e com muita força. É admirável assim, né, ver aquele monte de gente entrar numa fábrica, sair assim. Ignora, né? A mídia oficial basicamente ignora todas as pautas da classe trabalhadora e quando usa alguma informação, ela normalmente usa a contra, sabe? Como um argumento contrário àquilo que a gente gostaria que fosse, como a gente gostaria que fosse visto, né? Então, assim, determinadas informações, determinadas coisas, eu não faço a mínima questão de mandar release, porque é sempre usado como um tom de fofoca, usado numa coluna desses colunistas, assim, né, que são mais tendenciosos. Obrigada. Mas é disso que a gente vive já há alguns anos, né, e como jornalista sindical, eu e o Sérgio, a gente produziu um livro sobre a história do piso estadual, que foi lançado até aqui nessa sala, o ano passado. Olha, às vezes funciona super bem, outras vezes nem tanto, né? Mas a gente se acostumou, eu acho, assim, a dividir tudo, tanto que eu acho até impossível, assim, quando as pessoas se surpreendem, né? Ai, nossa, casou com um jornalista, mas eu ia casar com quem? Com um dentista, por acaso, né? Acho que daí não, nada contra, né? Mas a gente tem os mesmos assuntos, né? Para algumas pessoas é ruim, mas para nós, a gente está aí há quase 40 anos, envelhecendo juntos, já somos avós, né? Agora vai nascer a nossa segunda netinha. O problema, assim, de trabalhar em jornal pequeno é que tu acaba tendo muito contato com o lado comercial do jornal. Num jornal grande, tu nem conhece quem está lá, mas a relação é sempre a mesma, né? O aspecto comercial sempre vence, né? O aspecto editorial da questão. Mas a gente aprende mais, porque tu é obrigada a fazer várias coisas, por exemplo, política, polícia, coisas que para mim sempre nunca gostei. A gente acaba fazendo e às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo, né? Mas não dá para fazer variedades a vida toda também, né? Então, eu gosto da geral, gosto bastante, assim. Natal eu só fazia geral e na rua sempre gostava muito. Eu acho assim um pouco fraco, sabe? Eu não assisto muita coisa e não tem mais jornal impresso quase, então eu não leio, eu não presto muito atenção assim nesse online. Mas eu até observei uma coisa que o Mário Xavier comentou, do vocabulário que os repórteres estão usando, assim, uma coisa meio que nem, né, uma coisa meio que não combina, pelo menos com o jeito que a gente tinha ou teve de escrever, né? E umas matérias assim meio superficiais também. Por exemplo, tem um jornal aí do meio-dia, né? Que tem uma hora lá que eles passam foto de cachorrinho, de gatinho, sem nenhuma pauta, só porque são fofinhos, né? Então, eu acho que um espaço tão caro, né? Nada contra os animaizinhos, mas muita pauta oficial, né? Muito sempre. E também sem oportunidade de refletir assim, sobre os verdadeiros motivos dos problemas que a cidade enfrenta, né? Como se as coisas caíssem do céu e sempre terminam com o prefeito justificando. E eu acho que curiosidade, é claro, é a base, estudar, ler e não
tentar fazer uma coisa assim, que acreditar na própria curiosidade, o que tu achar, assim, que acho que aquilo ali vale, eu vou fazer, vou mostrar o meu jeito, a minha visão de alguma coisa, né? Porque é muito padronizado, né? Parece que as pessoas não têm muita chance de apresentar uma pauta própria, né? Já vem a pauta pronta, ou já um modelo, assim, né? E ninguém já assim, não vou fazer porque não vão gostar, não vai passar. Mas eu acho que tá difícil mesmo, assim, até porque a ausência do diploma, da exigência do diploma nas redações, banalizou, ninguém quer saber se estão escrevendo certo ou errado. A gente vê cada coisa escrita assim que, né, não que o jornalista tenha que saber tudo e que as pessoas não possam errar, mas às vezes a gente tem que saber que não sabe e procurar palavras, às vezes banais, né, que são escritas erroneamente, né? A gente lida mais com a realidade da classe trabalhadora, né? Então a gente pode usar palavras assim mais cruas, tipo que a pessoa não tem assim da necessidade básica do ser humano de ter um salário melhor mesmo, né? Que o salário não é assim definido, não deveria ser definido só pelo conceito do patrão, mas uma coisa mais de igualdade, de justiça social, assim. Lá os jornalistas que a gente assim conhece, a maioria procuram uma estabilidade, né? E aí buscam concursos públicos, é uma briga, assim, né? Agora já não está tão bom, agora já não querem mais também. E assessorias de imprensa de grandes empresas, né? E o pessoal de jornal, assim, que trabalha em jornal, a maioria está lutando, assim, com pautas, com horário puxado, tendo que fazer tudo, né? Na nossa época era um pouco melhor nesse aspecto, né? Tinha fotógrafo, tinha carro. Agora a pessoa sai com o celular e tem que voltar, e tem que gravar, e tem que filmar. E sem carteira assinada. Conheço pessoas que estão ganhando, que têm bastante experiência, são bons profissionais e não são contratados assim, né, com carteira assinada e ganham piso, né? E o jornal fatura muito, né? Mas a valorização está cada dia mais complicada. E com o sindicato enfraquecido por todas as questões, né? Todo o movimento sindical está enfraquecido. E conheço pessoas também que tentaram voltar para o mercado de trabalho, assim, pedir emprego no jornal, mandar currículo, nem resposta receberam, né? A discriminação etária é bem forte em todas as profissões, né? E no jornalismo, que, né, tem que atuar assim, também com a imagem e tal, né? E com tem que ter atualizado nas mídias sociais, né, nessa questão, né, de novas tecnologias, né? Aí eles vão preferindo o pessoal mais novo, que já está sabendo tudo, já sabe tudo, né, faz tudo rápido. É uma ferramenta, é ótimo, como ferramenta ela é maravilhosa de tudo, né? É só como ferramenta, não pode ser o fim, o meio, o fim, tudo, né? Tem que saber usar, ou não. Eu não sou muito atualizada, não. Eu não sei fazer videozinho, né? Não sei falar para a câmera, assim. Ainda escrevo à mão, tudo, né? Eu faço a redação para o Sérgio, para um programa de rádio que ele apresenta. E a minha vida, eu estou aposentada, a minha vida profissional está quase que inexistente, assim, né? Valeu, até porque eu não sou, assim, muito habituada, eu não gosto de me arrepender, sabe? Eu não fico, se não foi, mas eu até gostaria de ter feito biologia, sabe? Ser bióloga. Mas eu gosto muito de escrever, eu já gostei muito de escrever, eu tinha, assim, pilhas de bobagens escritas, assim, né? Até achava que fazia poesia, depois eu vi que era samba, daí não gostei. Mas isso também já não faço mais, já não escrevo mais assim tanto. Agora eu já estou mais prática, sabe? A vida, né? Já estou
com 65, não dá para se arrepender do que viveu, porque aí trágico, né? Melhor é achar que foi tudo bom mesmo. É otimista. Sou. Pensa, não ficar assim lamentando, né? Não dá. A gente tem que avaliar que poderia ter mudado, ter feito isso, ter feito aquilo. Claro, não é ser cega, assim, né, para as coisas, mas chorar o leite derramado, não dá, né? Viver infeliz, a gente tem que tentar. Olha, eu acho que quem escolhe jornalismo já, assim, escolhe já sabendo o que é jornalismo, né? Porque senão ia fazer odonto, direito, sei lá. É uma profissão que o pessoal assim que vai, a gente acha que a vida é uma aventura e que a gente pode unir a aventura do cotidiano com uma profissão, né? Onde a gente vai, a gente olha sempre já pronta para fazer uma matéria, né? A gente está passeando, está viajando, está fazendo qualquer coisa, a gente já está ligada na pauta, né? Então isso ou é ou não é da pessoa, eu acredito, né? Então acho que quem procura jornalismo é porque já quer jornalismo mesmo, né? Já busca uma vida mais dinâmica, não tão assim, fugir aquela coisa de não ficar num escritório o dia inteiro. Eu nunca gostei de ficar dentro de uma sala o dia todo, sabe? Assim, nunca. Eu achava até no jornal, assim, o editor que passava o dia esperando alguém trazer alguma coisa para ele, né? Aí achava aquilo horrível. Eu observava que sempre as pessoas que ficavam ali, elas estavam sempre roendo, comendo uma bolachinha, nervosas, né? Porque o que vai vir da rua? Passa uma pauta, pode vir uma coisa diferente, né? E aí tem essa agilidade de mudar tudo na última hora, sabe? Eu tenho um pouco de resistência, assim, em mudança. Aquilo, eu fico nervosa, né? Então o jornalismo me ajudou a saber mudar de ideia, sabe? É importante a gente mudar de ideia, não ficar só na mesma por teimosia ou por travar, né? Ai, gurias, chega. Mas só te dizer o seguinte, que poesia e samba é mais ou menos... É verdade. Samba aí que pode dar Não, o Sérgio que diz, mas aí eu perdi todas. Uma vez eu rasguei, mas eu não. Todos os dias eu ando sempre com um papelzinho assim, sabe? Ai, obrigada, viu? Podem, se acharem que não tá, que tá muito assim, aí pode fazer o que vocês acharem melhor. Eva, ver se ela vai Tá. Eu vou ligar o vizinho para fazer certo.